Oi, tudo bem? Eu me chamo Luísa Lima, sou bacharel em artes visuais e a minha trajetória profissional começou atuando em museus, trabalhando com mediação cultural e com educação em arte. E foi justamente nesse cenário que cresceu em mim o meu interesse pela área cultural. Eu tinha ali contato direto com o público, participava das ações educativas, só que comecei também a me questionar sobre o que acontecia por trás de tudo aquilo, né? O que acontecia nos bastidores de tudo aquilo. Eu queria entender melhor como aqueles projetos eram estruturados, como é que se dava a ocupação daqueles espaços culturais, como é que, enfim, tudo aquilo era viabilizado e chegava até o público. Então foi um momento também que eu comecei a entender a importância, a relevância da gestão da produção cultural para fomentar ali uma cena, um cenário artístico, né? Uma cena artística. Mesmo depois de ter migrado para a área de tecnologia, que aconteceu ali por volta de 2022, eu procurei me manter próxima do cenário cultural, né? Em 2024, 2025, eu realizei uma especialização, uma pós-graduação em gestão cultural, justamente para me aprofundar mais e solidificar esses conhecimentos nesse interesse, nessa área de interesse que eu tinha, que, enfim, remetia desde a época que eu trabalhava ali com museus, né? E hoje, quando eu olho para minha atuação dentro de tecnologia, eu vejo também o quanto ela contribuiu para um novo olhar que eu tenho também sobre gestão e produção cultural. À medida em que muitas das competências que eu tenho que ter no meu dia a dia de trabalho passam por planejamento, passam por organização de fluxos, de estruturação de processos para se chegar, para tirar uma ideia e materializar ela para uma solução final. Envolve também trabalho colaborativo, porque muitas vezes o que a gente precisa entregar também precisa passar por outras equipes, a gente precisa pensar e articular juntos uma solução final. Então, hoje, quando eu olho para essas competências, eu vejo que elas também são competências que são muito importantes e fundamentais quando a gente pensa, por exemplo, em produção cultural. À medida em que, para viabilizar um projeto cultural, a gente também precisa de planejamento, a gente também precisa de estruturação de processos, para captação de recursos, a gente também precisa de trabalho colaborativo. Bem, falando da minha rotina atualmente, hoje eu trabalho na área de tecnologia, trabalho 100% remoto, de segunda a sexta em horário comercial. Eu tenho disponibilidade de tempo para acompanhar as aulas nos horários e nos dias que foram estabelecidos pelo edital, mas também tenho disponibilidade de estudos também diariamente, de segunda a sexta, cerca de 2 horas por dia, para me dedicar aos estudos do curso, e tenho disponibilidade nos finais de semana, tenho os finais de semana livre. Tenho internet, tenho um computador próprio, então essa parte ali de conectividade para conseguir acompanhar as atividades do curso não vai ser um problema para mim. Falando de algumas atividades que eu faço, eu tento, né, à medida do possível, manter ali uma proximidade de atividades culturais, artísticas, aprender coisas novas. As duas últimas oficinas que eu fiz, por exemplo, eu fiz uma de escrita de projetos culturais e eu fiz uma outra relacionada à xilogravura em um ateliê. E por último, falando sobre um livro que eu li recentemente, o último livro que eu li se chama Realismo Capitalista, do Mark Fisher. É uma obra que traz uma visão bem crítica sobre o nosso presente, mas eu acho que o barato dela está justamente em também trazer uma reflexão que nos faz pensar sobre quais são os futuros possíveis, sabe, diante do cenário que nós estamos hoje. E eu acho que quando a gente pensa isso a partir do campo da arte, do campo da cultura, a gente vê que é um lugar muito importante de se estar e de se ocupar para a gente pensar nessas possibilidades de futuro, nessas possibilidades de atuação no mundo, né?